E aí, vamos lá? Hoje a gente vai destrinchar um assunto que é simplesmente fundamental para quem atua na área: o planejamento patrimonial imobiliário. Essa é uma análise bem aprofundada, baseada no curso interno do Departamento Imobiliário MAA, e o nosso foco aqui é a engenharia jurídica para uma blindagem civil lícita. A ideia é capacitar você a estruturar a proteção do patrimônio dentro daquelas linhas estritas da lei, sabe? Prevenindo qualquer dor de cabeça com nulidades ou alegações de fraude. A gente está falando de um nível estratégico avançado, onde entender exatamente o que a lei diz é o que separa uma proteção legítima de um baita risco profissional. Então vem comigo que a gente vai explorar isso passo a passo. A nossa rota hoje é super direta. Vamos passar por 5 pontos centrais. Primeiro, entender que estratégia não é ocultação. Depois, vamos ver os limites da fraude. Em seguida, as ferramentas lícitas de proteção. Aí entra a centralidade do tempo e, para fechar, a engenharia jurídica na prática. Bom, começando com o nosso primeiro ponto, estratégia não é ocultação. Olha, o primeiro passo para qualquer estruturação dar certo é quebrar aquele grande mito da proteção patrimonial. Não tem nada a ver com esconder bens, tá? É, na verdade, uma organização jurídica preventiva. Quando a gente faz isso no momento correto, é perfeitamente lícito. E a regra de ouro que define esse jogo todo é fascinante. Está lá no artigo 789 do Código de Processo Civil. A regra geral é muito clara ao dizer que a responsabilidade patrimonial é universal, ou seja, o devedor responde com todos os seus bens, tanto os presentes quanto os futuros. Então pensa bem, qualquer estratégia de planejamento é, no fundo, a busca por exceções legais a essa regra universal, usando estruturas válidas e impenhorabilidades que já estão expressamente previstas na lei. E isso nos leva à seção 2, o limite da fraude. É aqui que a gente entende onde começa o ilícito. Antes de sair construindo qualquer proteção, a gente precisa mapear meticulosamente esse campo minado que são as fraudes. Não dá para estruturar um patrimônio sem saber exatamente onde a licitude acaba. E o ponto de atenção máximo aqui é entender a simulação, que está descrita no artigo 167 do Código Civil. Ela é, basicamente, um desacordo intencional entre o que você quer e o que você declara, criando um negócio que, na real, não existe. Sabe aquela clássica venda fictícia para um parente, onde o dinheiro nunca muda de mãos? Pois é, a grande regra na prática do direito imobiliário é não induzir terceiros a erro de jeito nenhum. A simulação gera nulidade absoluta do negócio e, em situações mais extremas, pode até dar dor de cabeça na esfera penal. É um caminho que a gente jamais pode recomendar. E isso ilustra muito bem por que a gente precisa separar os dois principais tipos de fraude que o material aponta. De um lado, a gente tem a fraude contra credores, lá do Código Civil. Essa exige uma ação própria, a famosa ação pauliana, e você precisa provar que o devedor está insolvente e que teve intenção de fraudar, o tal do concilium fraudes. Agora, do outro lado da moeda, temos a fraude à execução, que é regida pelo Código de Processo Civil. Aqui, pessoal, o foco muda completamente. Não é mais sobre provar a intenção. É puramente sobre o momento processual. Se você tenta vender ou transferir algo quando já existe uma ação rolando que pode te levar à insolvência, pronto, a fraude já é reconhecida ali mesmo, no próprio processo, tornando a transferência ineficaz. Dá só uma olhada nessa análise do Flávio Tartucci para a gente entender visualmente como a jurisprudência trata isso. Na fraude contra credores, a doutrina foca no elemento subjetivo, aquela intenção de prejudicar junto com o dano. Já na fraude à execução, a coisa fica totalmente objetiva e atrelada à movimentação do judiciário. A simples citação válida no processo já acende o sinal vermelho, tornando a venda ineficaz para aquele processo em si. E o credor nem precisa ter o trabalho de entrar com uma nova ação anulatória. Certo? Vamos para a seção 3, ferramentas lícitas de proteção, o que a gente pode usar a nosso favor. Explorando esse arsenal que o curso mapeia para a gente, existem vários mecanismos perfeitamente legais, desde que, claro, usados na hora certa. A doação com reserva de usufruto é excelente, porque permite transferir a propriedade no papel, mas você continua usando bem. É ótimo para sucessão, desde que não seja feita com o litígio batendo na porta. A holding familiar é outra queridinha. Você coloca o imóvel dentro de uma empresa, o que traz organização e até eficiência tributária. Mas muito cuidado para não misturar as contas da pessoa física com a jurídica, a famosa confusão patrimonial. E tem também o regime de bens, como separação convencional, que blinda o patrimônio contra riscos de um futuro divórcio, por exemplo. Mas lembre-se, isso não apaga dívidas pessoais que já existiam antes, ok? Mas olha só, talvez a ferramenta mais universal e que tenha um efeito mais imediato seja a Lei 8.009, lá de 1990. Ela traz aquela proteção automática do bem de família. O imóvel residencial onde a família mora se torna impenhorável por força da lei, garantindo aquele mínimo existencial de moradia.
Só que tem um detalhe crucial. Essa blindagem é automática, sim, mas de jeito nenhum é absoluta. A lei tem exceções bem rígidas. Não tem como se proteger, por exemplo, de dívidas do próprio imóvel, como IPTU atrasado ou taxa de condomínio. O mesmo vale para o financiamento que você pegou para comprar aquele imóvel ou dívidas de pensão alimentícia. A proteção está lá, mas a gente precisa ter o conhecimento técnico para saber onde ela é vulnerável. Seção 4. A centralidade do tempo. O verdadeiro árbitro de tudo isso. Pessoal, este é o clímax da nossa análise. Se tem um conceito para você guardar hoje, é este. O tempo é o que define a licitude na prática. A exata mesma manobra jurídica muda da água para o vinho dependendo de quando ela acontece nessa linha do tempo. Fazer um planejamento antes de existir qualquer litígio ou crise financeira, geralmente super válido e legítimo. Mas, se você faz essa mesma transferência ou doação logo depois de ser citado num processo, aí o risco disso ser taxado como fraude de execução vai lá no teto. E se deixar para fazer depois que já teve uma penhora formalizada? Aí já era, a manobra é praticamente ineficaz. O tempo é, literalmente, o juiz dessa partida. E chegamos à seção 5, Engenharia Jurídica na Prática. Como a gente aplica isso no mundo real? Como é que toda essa teoria se traduz no dia a dia? Tudo começa com um passo que é absolutamente inegociável, a due diligence pré-planejamento. Fazer planejamento às cegas é um risco profissional que a gente não pode correr. É obrigatório fazer uma varredura completa, levantar ações judiciais em andamento, checar protestos, verificar minuciosamente as execuções fiscais e, o mais importante, tentar descobrir se tem algum passivo oculto ali. É só com esse raio-x completo que você tem segurança para recomendar um caminho. Para deixar isso bem concreto, vamos comparar 3 cenários práticos aqui. Caso 1. Um cliente com a empresa super estável, sem dívidas, quer organizar os bens usando uma holding e doação com usufruto. O diagnóstico, risco baixo, é uma organização super legítima. Agora, caso 2, o cliente já foi citado num processo de execução, bate o desespero e ele tenta transferir o imóvel para o filho. O cenário muda de figura totalmente. O risco de fraude de execução é altíssimo, com ineficácia quase certa. E o caso 3 é aquela zona cinzenta. O empresário transfere os imóveis um pouquinho antes de uma crise financeira estourar publicamente no setor dele. Aqui, a gente entra no terreno da fraude contra credores e tudo vai depender de provar que ele já estava insolvente e que causou prejuízo no momento exato do ato. Resumindo a ópera, a visão estratégica do Maia é cristalina. Blindagem civil não é esconder os bens no escuro. É organizar e estruturar tudo à luz do dia, totalmente amparado pela lei. Isso exige que a gente avalie o momento certinho, mensure o risco do processo, comprove que o cliente tem como pagar as contas e documente tudo com precisão cirúrgica. O planejamento patrimonial é, na sua essência, pura engenharia jurídica. E para a gente fechar, vou deixar uma reflexão que considero indispensável. A gente cansa de ouvir por aí que abrir uma holding é como criar um escudo impenetrável contra qualquer problema, né? Mas, depois de tudo que a gente destrinchou aqui, será que a estrutura no papel, por si só, garante proteção? Ou será que o momento em que a coisa é feita e a saúde financeira de quem está fazendo vão ser, no fim das contas, os verdadeiros juízes da validade disso tudo? A resposta para isso é o que separa um profissional de excelência daquele que se joga numa aventura irresponsável. Fica aí a provocação para a gente continuar estudando essa doutrina e aplicando isso na prática. Até a próxima!